Você vê como são as coisas, né? Como é que é o futebol e como é a vida. Ah, o Daniel Alves foi convocado, mas ele nem vai jogar. A notícia é urgente, é da TNT Sports e já tá aí na tela. Danilo está fora dos próximos 2 jogos da seleção brasileira. Notícia exclusiva da TNT Sports. Trabalho de apuração da Monique Danello, de toda a nossa equipe no Catar. O Danilo teve uma entorse no tornozelo, não vai se recuperar a tempo de jogar contra a Suíça na próxima segunda-feira e contra Camarões na próxima sexta-feira. É a vida, né, gente? E caiu no colo do Daniel Alves a chance de ser titular. Bom, na teoria caiu no colo do Daniel Alves, porque existe uma outra opção. Mas a gente precisa debater se fará sentido essa outra opção na cabeça do Tite. Vamos lá. Like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. É um plantão da seleção brasileira no Catar. Eu já tava, nesse horário que eu tô gravando o vídeo, eu já tava me preparando para gravar sobre um outro assunto envolvendo a seleção brasileira, assunto que provavelmente vai ficar pro vídeo de amanhã. Quando eu cheguei aqui para gravar o vídeo, eu recebi a informação e vi a notícia da TNT Sports. Então muda tudo. Vamos lá. Primeira coisa, jogador quem tá escalado para ir para uma Copa do Mundo não vai a passeio. Ah, eu vou levar o cara, na cabeça do treinador, ele não vai levar o cara por levar. Ah, eu vou levar o cara porque, puxa vida, eu nem tô contando com ele. Mas eu vou levar porque eu tenho gratidão, porque ele foi importante pra mim e tal, porque ele é um cara vencedor, porque ele é um cara bom de vestiário. Esses fatores até podem ser levados em consideração. Mas não vai ser somente por isso. Na cabeça do treinador, esse cara, em alguma situação específica, pode ser útil. Esse cara, num plano B, pode ser útil. Contarei com ele se precisar. Então, só para desmistificar isso, eu duvido que na cabeça do Tite ele tenha levado o Daniel Alves só para passear. Duvido também que ele tenha levado o Daniel Alves porque não tinha outro. Ah, não teve outro. De fato, se você for olhar, não é uma fartura de nomes que a gente tem para a lateral direita, como por exemplo a gente tem para os 2 lados do ataque, né? A fartura que a gente tem para jogar de camisa 9. Não é. Mas você precisa, se você não tem confiança dos nomes que ali estão, dos teus 2 principais nomes, você precisa ao longo do tempo trabalhar outros nomes, observar, testar. E aí você pode dizer, olha, testei pra caramba, não achei. Nem foi o caso. Não foram feitos tantos testes assim. Por quê? Porque o Tite tinha muita confiança em Danilo e Daniel Alves. Já se sabia, desde que terminou a Copa do Mundo da Rússia em 2018, quando ficou sacramentado que o Tite seguiria para esse novo ciclo, não se tinha tanta certeza assim que ele chegaria em 22, né? Tanto que se ele não ganhasse a Copa América de 19, talvez ele não estivesse mais no cargo. Mas o Tite já começou um trabalho pós-Rússia pensando em 22 e sabendo que o Daniel chegaria com quase 40 anos em 2022. Então houve tempo de sobra para trabalhar uma outra possibilidade. Mas o Tite preferiu seguir com o Daniel Alves como uma opção, na cabeça dele, viável para o Catar. E aí chegamos nesta situação. O Danilo é o titular incontestável. Disse no vídeo de ontem, depois da vitória contra a Sérvia, que acho o Danilo um bom lateral, mas nada brilhante. Não vejo tanto brilhantismo nas 2 laterais da seleção brasileira. Tampouco também um desastre. Tampouco também uma grande fragilidade que o Brasil tem perante as suas rivais. Não. Eu acho que o Danilo é um lateral de nível europeu, consolidado, faz bem a função defensiva proposta pelo Tite. Os laterais do Brasil não avançam tanto. Acho que o Danilo teria até mais condições de ajudar ao ataque. Mas não é o desenho, não é a ideia de jogo do Tite. E para aquilo que o Tite se propõe, o Danilo consegue executar muito bem, como o Alexandro consegue executar do outro lado. Então são opções seguras, principalmente do ponto de vista defensivo. Ok, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, não tínhamos tantas seleções dispostas assim a atacar o Brasil, mas o Brasil tomou poucos gols, o Brasil foi consistente. A Sérvia fez 10, 15 minutos de algum ensaio de pressão e depois baixou as linhas. É verdade. Acho que o Brasil será muito mais exigido em termos ofensivos contra uma Espanha, eventualmente, uma França, talvez até a própria Argentina, que o Brasil enfrentou tantas vezes e o Tite perdeu 3 partidas nesse seu ciclo à frente da seleção brasileira para a Argentina. Talvez.
Talvez. E aí a gente vai ter, de fato, um nível de exigência maior em cima dos laterais e dos zagueiros da seleção brasileira. Mas o que a gente tem aí dá uma certa segurança, dá um nível de confiança para quando uma fase mais aguda da Copa do Mundo chegar. Só que sem o Danilo, a princípio, para esses 2 jogos, a coisa muda de figura. Vamos temer muito Suíça e Camarões do ponto de vista defensivo? Eu acho que não. Eu acho que a Suíça tem potencial ainda menor para atacar o Brasil do que tinha a Sérvia. Camarões, então, nem se fala, é a seleção mais fraca do grupo e, na teoria, uma das mais fracas da Copa. Eu acho que a questão não é essa. A questão principal é, você tem como reserva do Danilo um lateral de quase 40 anos de idade, que não entra em campo há 2 meses, o último jogo do Daniel Alves foi no dia 26 de setembro, e que vinha jogando, e aí a gente precisa observar nível de enfrentamento, né? Vinha jogando no futebol mexicano. Sim, que não é nem primeira prateleira, nem segunda prateleira do mundo. Vinha jogando lá no Pumas. E, além da falta de ritmo, esse cara vinha passando por um processo de recuperação física. Os médicos da seleção brasileira foram lá em outubro, olharam para o Daniel e falaram: Daniel, do jeito que você tá, não vai dar para te convocar. Os teus níveis de potência aí estão baixos, os teus níveis físicos precisam melhorar, você precisa dar um gás. Ele deu. Ele foi ao Barcelona B, fez um trabalho intenso de treinamento, de aprimoramento, e segundo a comissão técnica da seleção brasileira, nesse aspecto ele chega melhor. Mas não tem ritmo, não tem sequência de jogo. E, obviamente, não é mais o Daniel Alves do auge. Daniel Alves é um dos maiores laterais direitos da história do futebol. Eu nunca vou aqui desprezar o que esse cara construiu, porque existe uma mistura, assim. As pessoas, às vezes, são muito cruéis e muito injustas quando o cara está terminando a carreira e já não apresenta mais o que já apresentou um dia e esquecem do que ele foi. E esquecem do tamanho desse cara, do que ele representou para o futebol. Eu não vou cometer esse pecado aqui. O Daniel Alves está na história do futebol. É um dos maiores vencedores. Pega a lista de títulos do Daniel Alves, eu vou fazer um vídeo aqui, não vai caber tudo, vai ficar gigante. É um baita vencedor. Mas hoje eu acho uma temeridade ir para uma Copa do Mundo com o risco de ter o Daniel Alves, esse Daniel Alves de hoje, nas condições de hoje, como uma opção. Então eu acho que para o jogo contra a Suíça, o Daniel Alves deve ser o titular. Porque vamos imaginar que a montagem do time, a montagem da estratégia, ela é jogo a jogo. Contra a Suíça, que provavelmente vai adotar uma proposta radicalmente defensiva contra o Brasil, pode caber o Daniel Alves. Talvez o nível de exigência defensiva não seja tão alto. Contra uma seleção de maior peso, de maior velocidade, contra uma Espanha muito jovem, de ótimo toque de bola, contra uma França muito aguda, contra uma Inglaterra com jovens muito móveis, muito habilidosos, com o Harry Kane fazendo ali a distribuição de jogo da maneira espetacular que faz, acho que pode ser uma temeridade ter o Daniel Alves. E aí a opção seria o Militão. E acho que o Tite testou muito pouco isso, fez agora num dos 2 amistosos finais de preparação para a Copa do Mundo, né? Então, além de não termos tido tantos testes assim com outros laterais direitos, a opção de quebra-galho, de improvisação, que é puxar um zagueiro para fazer esse papel, foi testada muito pouco pelo Tite. Isso eu acho que é uma preocupação para esses jogos. Acho que ter o Daniel Alves, dependendo do contexto, pode ser um grande problema. E um problema trazido pela comissão técnica da seleção brasileira. Estou confortável para tratar do assunto porque reiteradamente abordei isso nos meus espaços, aqui no canal, na TNT Esportes também. Não precisávamos... Pode ser, cara, que o Daniel faça ótimos jogos se ele for mesmo titular. Faça ótimos jogos. Pode ser que o Daniel nos surpreenda. Mas eu não posso simplesmente esperar as coisas acontecerem para dar a minha opinião. Porque senão é muito cômodo, né? Senão vocês vão me chamar de engenheiro de obra pronta, comentarista de resultado. Então, um dos meus trabalhos, um dos meus papéis aqui é observar o todo, é acompanhar o ciclo, é fazer projeções em cima da realidade do momento, da realidade da temporada. A realidade da temporada, ela é preocupante. O Daniel Alves, ele tem muita bola. E também já disse isso aqui. Qualquer lateral que fosse testado, sei lá, se ele testasse o Emerson Royal, se ele olhasse para o futebol brasileiro, se ele visse o Fagner, teve uma vez na coletiva que ele citou o Rodinei, nossa, aí nem se fala. Qualquer um deles
é inferior tecnicamente ao Daniel Alves. Se fosse o Rodinei, então, era um abismo daqui para Catalunha. Qualquer um dos nomes que fosse testado. Mas os testes deveriam ter ocorrido. Teste de novos laterais e principalmente teste mais intenso do Militão fazendo papel. Eu acho que o Militão é capaz, obviamente que é capaz. A gente está falando de um dos principais zagueiros do mundo, titular do Real Madrid. Mas é uma função que ele não faz costumeiramente, nem no clube, nem na seleção brasileira. Os treinamentos devem ir muito nessa direção daqui para frente. Sem o Danilo, o treinamento de hoje, o treinamento de amanhã, intensificar essa possibilidade que o Tite talvez tenha que utilizar quando o jogo for mais pesado, né? Talvez ele até queira fazer no decorrer do jogo, se você tem lá um jogo com a Suíça, se você ganhou da Suíça com o Daniel, e aí você vai pegar Camarões classificado, e você não sabe se o Danilo volta mesmo para as oitavas. De repente você já começa com o Militão no jogo contra Camarões, porque aí você tem mais 90 minutos de utilização desse cara improvisado pelo lado direito. É um risco que o Tite sabia que estava correndo, ele tinha calculado o risco, e aí, às vezes, você conta com um fator sorte, com um fator azar, né? Você tá com aquele risco na mão, você tá com aquela bomba prestes a estourar, mas você tá ali segurando, de repente ela estoura, e ele vai ter que utilizar o Daniel Alves, que imagino que intimamente esteja muito mordido com as coisas que leu, com as coisas que ouviu sobre a convocação. O jogador acompanha, a gente sabe disso, né? Eu achei o Daniel Alves nos primeiros treinamentos da seleção muito pilhado, talvez até para mostrar para a comissão técnica, olha, que a galera tá dizendo aí que eu não sirvo, que eu não presto para nada, eu tô do game, tá? Eu tô aqui, se precisar de mim, eu tô pronto. Ele dá até uma exagerada naquela entrada do Pedro e tal. O Daniel tá afim. A minha dúvida... O Daniel não vai entrar numa Copa do Mundo a passeio. A minha dúvida é se ele vai conseguir entregar o que uma Copa do Mundo exige para um cara já com quase 40 anos e com a temporada difícil que vem atravessando. É isso aí. Aguardemos. Mas acho que o time do Brasil é um time equilibrado, é um time consistente e talvez consiga dar conta dessa ausência do Danilo aí. Fiquemos de olho. O que você achou, hein? Tá preocupadíssimo com isso? Com essa possibilidade do Daniel Alves ser o titular? Prefere o Daniel Alves, que é da função, ou prefere o Militão improvisado? Deixa nos comentários do vídeo aqui. E ó, você viu que o QR Code do Aposta Ganha tá aqui, né? Já estamos na segunda rodada. Olha, o drama da Argentina para esse sábado. Você já pensou a Argentina eliminada da Copa com antecedência? Primeira fase, o jogo contra o México é um drama. Eu já fui do Aposta Ganha, já larguei meu palpite lá. Já larguei, já fiz lá o criar aposta, já coloquei alguns outros cenários ali para dar uma pimentada e maximizar os lucros aí, para ver se a grana que eu vou botar no bolso vai ficar maior ainda. Faça isso também, vá agora para o Aposta Ganha, o QR Code está aqui na tela. Abraço, pessoal.